tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Diga comigo: aviva, Senhor, a tua obra. Tome teu assento, por favor. Lembrando os irmãos, Abacuque entra em crise porque ele ora a Deus e Deus responde sua oração, dizendo: Abacuque, eu vou tratar com o meu povo e eu vou levantar os caldeus, que naquele contexto era um povo ímpio e maligno. Eles faziam mal e eles tinham prazer em fazer mal. Eles se alegravam em matar. Eu sei que tem detalhes que são um pouco constrangedores, mas em fazerem apostas, como os bandeirantes faziam quando houve a peregrinação ao Brasil, apostando, olhando para a barriga de uma mulher grávida e abrindo ela ao meio para saber se era um menino ou uma menina. E naquele ato morria-se a criança e a mulher que iria dar à luz. Eles tinham prazer de fazer mal. Prazer. E esse povo é conhecido por sua maldade. E Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, o meu povo me abandonou. Eu enviei os meus profetas, eu levei a eles a minha palavra, eu falei com eles, mas eles viraram as costas para mim. Abacuque, eu vou mudar a estratégia. Já que eu usei os meus servos e o meu povo não deu ouvidos à minha voz, então eu vou usar um povo pior do que eles para tratar com eles. E Abacuque entra nesta crise e Deus começa a falar com Abacuque: Abacuque, mas o justo viverá pela fé. E aí Deus começa a ministrar. E o capítulo 3 é o capítulo em que Abacuque volta a orar a Deus. É o capítulo que nós conhecemos sobre, principalmente o versículo 2 que nós lemos e o versículo 17 que está na nossa Bíblia, que fala que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não hajam vacas, nem ovelhas, nem malhadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. É no capítulo 3 que Abacuque vai fazer uma oração dizendo: Deus, então eu te peço algo, aviva a tua obra. Abacuque estava dizendo: traz vida sobre nós, porque nós não ouvimos o Senhor e morremos espiritualmente. Traz vida para nós, porque nós viramos as costas para os teus mandamentos, e por não obedecer os teus mandamentos, nós estamos em miséria espiritual. Se você lembrar do Salmo 81, o Salmo 81 é um salmo escrito por Davi. E no Salmo 81, Deus está lamentando o povo de Israel não ter ouvido sua voz. Se não me falha a memória, no verso 10, está na Bíblia, o Senhor fala com o seu povo dizendo: se Israel tivesse me ouvido, prontamente eu abateria os seus inimigos, prontamente eu derrotaria os seus inimigos, e eu daria a eles e os sustentaria a eles com mel silvestre, o mel mais puro. Deus estava dizendo: não me deram ouvidos. Por que não me deram ouvidos? Era como se fosse um lamento de Deus, o que nós chamamos na teologia de antropomorfismo, atribuir a Deus uma linguagem humana, características humanas, para que nós possamos entender o que Deus quer dizer a nós, porque Deus está muito além do sentimento humano. Isso é para nós entendermos. Antropomorfismo. Deus estava lamentando porque um povo virou as costas para ele e não deu ouvidos à sua voz. Irmãos, todas as vezes que nós, como povo de Deus, não ouvimos a Deus,
nós entramos em um caminho de decadência espiritual. Deus fala através da sua palavra. Deus fala todas as vezes que a Bíblia estiver aberta. Pode ser que uma criança abra a palavra de Deus, tremendo, e diga pouquíssimas palavras, mas Deus fala. Pode ser alguém que não tenha uma boa dicção e diga até mesmo problema, mas Deus fala. Pode ser alguém que não entenda o contexto do texto que lê, mas Deus continua falando com seu povo. O problema, como eu já disse, nunca foi Deus. O problema é que nós nos voltamos aos nossos prazeres e esquecemos que a vida cristã não é uma vida vivida para mim, é uma vida vivida para Deus e para o próximo. O povo não ouviu a Deus, e quando não ouviu Deus, caiu em declínio de miséria espiritual. E nós estamos vivendo este tempo em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo as ministrações da palavra de Deus, mas nós estamos julgando a teologia da mensagem, nós estamos avaliando a eloquência de quem fala, nós estamos avaliando como é a maneira que alguém se expressa. Por que não fala do outro jeito? Por que não usa tal versículo? E nós estamos a esquecer, meus amados irmãos, que o principal propósito de nós estarmos reunidos na casa de Deus não é avaliarmos o culto, é ouvirmos Deus, colocarmos em prática a sua palavra e pedirmos ao Espírito de Deus: Senhor, ainda que eu não entenda com completude, por inteiro, o que o Senhor está a dizer, eu preciso que esta palavra, que é revelada por Ti, e se de fato é, não seja só uma informação, mas seja algo que entre na minha alma e mude a minha perspectiva de vida. Senão nós nos tornaremos como o povo de Israel. Ouviremos a Deus culto após culto, mas continuaremos na contenda dentro de casa, na briga dentro do matrimônio, no mau relacionamento com os filhos e com os pais. Continuaremos com esse enredo que nunca termina, de arrumar uma parte da história e a outra ficar desarrumada, não conseguirmos colocar em ordem. Só que o desejo de Deus é que o seu povo ouça a palavra, e ouvindo o Evangelho, esse avivamento possa entrar dentro do coração. A vida de Deus através da palavra possa voltar às nossas almas, e nós possamos sair dos cultos dizendo: Deus, obrigado, porque ainda que fui contrariado, eu sei que eu precisava ouvir a tua voz. Dizendo: Deus, obrigado, porque ainda que eu não tenha entendido de fato, eu sei que era necessário, talvez não para agora, mas um antídoto para o meu amanhã. Deus fala com o seu povo. Deus quer avivar a igreja. Como eu tenho ouvido, por onde eu tenho ido, e com pastores que tenho conversado, a mesma coisa em continentes diferentes, contextos diferentes, todos dizem: precisamos de um avivamento, precisamos de um despertar. Todos os pastores reclamam da mesma coisa. Nós chamamos os irmãos para oração e eles não vêm. Nós chamamos os irmãos para uma campanha de jejum, eles não vêm. Nós chamamos os irmãos para o evangelismo e eles não vêm. Nós convocamos os obreiros para buscar a Deus e há uma resistência grandíssima de ter unidade e abrirmos o nosso coração para a visão que Deus tem para nós, para que a obra possa ser feita. Todos reclamam da mesma coisa e todos identificam a mesma necessidade. Precisamos de um avivamento. Precisamos voltar à vida espiritual. Precisamos, meus amados irmãos, de um despertar espiritual. Eu sei que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas ela também diz no versículo seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o desafio, meus amados. O desafio de perseverar no meio da frieza.
o desafio de perseverar vivendo uma vida para Deus, o desafio de lutar contra o eu e viver para Cristo Jesus, o desafio de vir ao culto, mas entender mesmo com sono do trabalho durante o dia, um cansaço, um esgotamento, o calor, os meninos, a casa, tantas coisas, que nós estamos aqui como Maria e não como Marta. Nós precisamos desse avivamento. E a pergunta que eu lhe faço é: como vamos buscar o avivamento? O que nós devemos fazer, uma vez que nós sabemos que Deus quer nos avivar? Uma vez que nós sabemos que Deus quer derramar algo sobre o seu povo. Uma vez que nós sabemos, irmão Geraldo, que o que vivemos no passado não é só para o passado, é para a nossa vida presente. Deus tem algo hoje para nós. Deus não tinha só ontem, Deus tem algo hoje e Deus tem algo amanhã. Isso é algo que nos prende muitas vezes, porque nós vivemos em função do que já passou, esquecendo que o mesmo Deus que fez ontem tem poder de fazer hoje. E Deus fala com o povo de Israel, usando o profeta Isaías, exatamente sobre esse ponto, dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, eis que eu farei coisas novas. E Deus fala com o povo: outra vez eu abrirei caminho no meio do deserto e águas sobre o ermo. Deus estava dizendo: o que vocês olham para trás e lembram do que eu fiz no deserto com o povo de Israel usando Moisés, não é só para que vocês se lembrem. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar e guiou o povo, e eu quero também me revelar a vocês no presente. Então eu sinto a graça de Deus aqui. Deus quer derramar avivamento. A pergunta que eu lhe faço é: tem alguém nesse culto hoje que está disposto a buscar o avivamento que Deus tem? Há disposição em nós para buscarmos o avivamento, para buscarmos a vida de Deus, para nos voltarmos a Deus com todo o nosso coração e alma? Tens o desejo dentro do teu coração? Tens a fome por Deus? Tens sede por mais de Deus? Quanto tempo faz que você não chora lendo a Bíblia? Quanto tempo faz que você não derrama a tua alma em oração? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo faz que o avivamento bate na porta do teu coração, mas ele fica só do lado de fora? Deus está nos chamando para abrirmos a porta. Deus está nos chamando para abrirmos a porta da nossa alma e dizermos: Senhor, eu não quero só viver do que ontem eu já ouvi falar que aconteceu. Eu quero viver o Deus que é vivo e tem para mim também hoje. Quem quer buscar esse avivamento? A primeira coisa que nós devemos fazer, meus amados irmãos, para buscarmos um avivamento, é orarmos a Deus com toda a nossa alma. Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Eu ouvi a tua palavra e eu temi. Abacuque estava dizendo: traz vida sobre a tua obra, traz vida sobre as crianças, traz vida sobre os adolescentes, traz vida sobre os jovens, traz vida sobre homens e mulheres, traz vida sobre os anciãos, traga vida para o teu povo. Se nós queremos um avivamento, nós temos que buscar a Deus em oração. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino,
que é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, O Peregrino, um livro cristão. Um homem que gastou sua vida pregando o Evangelho, acabou sua vida dentro de uma prisão por amor a Jesus, com uma colher, um pratinho, cego, esperando o Senhor vir lhe buscar dentro daquela prisão. Ele diz que na oração mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. John Bunyan estava dizendo que quando nós vamos orar, é melhor não ter palavra, mas ter um coração rendido a Deus, do que ter muita palavra, mas não ter o coração ali. Jesus orou, sim ou não? Os discípulos foram chamados a viver em oração, sim ou não? Se você estudar a história da igreja, nesses aproximadamente, vamos lá, 2000 anos, a igreja orou, sim ou não? Então por que nós não queremos orar? Irmãos, nós somos a geração do entretenimento. Nós fomos engodados pelo maligno. Ele está roubando de nós o tempo e nós não estamos percebendo. Os dias estão passando cada vez mais rápido e menos tempo para orar nós temos. A verdade é que quanto menos você ora, menos vontade de orar você tem. Mas quanto mais você orar, mais vontade você terá de orar a Deus. A oração, segundo John Wesley, é o oxigênio da alma do cristão. Então, quando nós queremos viver para Deus, nós temos que viver uma vida de oração. Como é que está essa vida de oração? Vou perguntar para você, meu querido obreiro do Senhor e obreira. Deus lhe chamou para viver na sequidão espiritual. Minha irmã, meu irmão, Deus lhe chamou para viver uma vida longe deste relacionamento com Ele? Não, Deus não nos chamou para isso. Só tem uma maneira de termos um relacionamento com Deus: orando. Orar é relação, é falar e saber ouvir. Orar não é vã, não são vãs repetições. Orar é derramar a sua alma diante de Deus com verdade, não com beleza. Os irmãos entendem isso? Precisamos orar, buscar ao Senhor. Abacuque está dizendo: Senhor, eu sei que o inimigo virá, mas eu continuo orando, dizendo: aviva a tua obra. Quando nós como igreja nos voltarmos à oração, quando nós como igreja chegarmos a um ponto de que o pastor não vai precisar pegar o microfone todo culto para dizer aos irmãos que estão a conversar na igreja: irmãos, pelo amor de Deus, você está na casa de Deus, vamos orar antes do culto. Nós vamos começar a buscar a Deus com o nosso coração rendido. Nós vamos vir à casa de Deus, nós vamos nos dobrar diante de Deus e nós vamos começar a dizer: Deus, o culto é teu. Deus abençoe o culto, Deus visita as famílias, Deus salva os lares, Deus aviva a obra, Deus abençoe meu irmão, Deus liberta aqueles que perecem, Deus cura os enfermos, Deus aviva aqueles que estão morrendo, Deus manifesta e Deus vai honrar a nossa oração, ouvindo ela e operando no meio de nós. Porque falta esta graça, porque falta a oração do seu povo buscando a Deus. Falta-nos esta vida de oração diante de Deus, não na sexta, não só na quarta, mas rendidos a Deus. Ao ponto de que Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar.
A oração é algo que faz parte de um avivamento. Quem já leu o livro Heróis da Fé, 20 homens que incendiaram o mundo, a história dos maiores avivamentos. Eu li esse livro 8 vezes, e todas as vezes que eu li este livro, irmã Meire, me chamou a atenção isso. Os avivamentos começaram através de homens que se dobraram em oração, como Jonathan Edwards, que se tranca, se coloca no meio de uma mata fechada, 3 dias de oração, 3 dias de jejum, tanto de alimento quanto de necessidade fisiológica. Ele se absteve, se tranca no meio de uma mata, se isola, e depois ele prega um dos sermões mais conhecidos da história da igreja: pecadores na mão de um Deus irado. A editora missionária me convidou para fazer um comentário desse sermão, e além de fazer um comentário, eu fui aprofundar um pouco mais na biografia de John Wesley. Como é constrangedor, pastor Robson, porque existe algo muito maior de trás de um sermão. Sabe como é que foi pregado o sermão de John Wesley, de Jonathan Edwards? Alguns de nós nem ouviriam um sermão assim, porque ele pegou o sermão e começou a ler. Hoje poderás escapar por amor à tua alma. E ele leu o sermão. A história diz que esse homem que esteve em oração, lendo um sermão numa igreja, as pessoas começaram a se segurar nas colunas da igreja, se agarrar nos bancos da igreja, porque elas tinham a sensação que o chão iria se abrir, iria engoli-los. A história diz que eles voltaram às suas casas, e naquela noite a igreja dos crentes não dormiu. Eles voltaram para casa e continuaram cultuando a Deus, e viraram a noite inteira adorando a Deus. Continuaram orando a Deus, porque alguém decidiu orar. Porque alguém decidiu orar. Eu fiz um propósito com Deus, e eu disse: Deus, eu não paro de orar pela salvação da minha família, enquanto eu não ver o Senhor movendo no meio deles. Eu orei 14 anos. 14 anos, todos os dias eu dobrei meus joelhos e eu orei a Deus, dizendo: Deus, o Senhor me disse que enquanto eu fizesse a tua obra, o Senhor visitaria a minha casa. Porque eu ficava pensando: como pode eu pregar para tantas pessoas e a minha família não conhecer o Senhor? Até o dia em que o Senhor ouviu a oração e preparou uma situação em que meu avô aceita Jesus, minha mãe aceita Jesus, minhas tias aceitam Jesus, primos se rendendo ao Senhor, porque alguém decidiu orar. Se nós orarmos, não vai ser só na minha família, nem na família do irmão que orou também. Deus vai começar a visitar lares, casas. Irmãos, se nós orarmos, se nós nos rendermos, se nós buscarmos a Deus com toda a nossa alma, nós veremos a glória de Deus dentro da nossa casa. Meu Deus, quem quer avivamento deve orar. Quem quer avivamento deve buscar a Deus. Quem deseja mais de Deus precisa aproximar-se dele. E como é bom, pastora Débora, sabermos que quando nós oramos não estamos sozinhos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Não sei orar. Oh, meu Deus. Quando eu oro, eu falo isso: Senhor, eu não sei orar. Me ensina a orar. Me ajuda a orar. Me guia na oração. É o Espírito que nos ajuda. Aleluia. Quem quer avivamento precisa orar. E nós somos a geração que menos ora. Nós queremos o milagre de Deus, mas não queremos o relacionamento com Deus do milagre. Nós temos uma visão de Deus como um fornecedor de uma mercadoria, no qual nós entramos na igreja como se a igreja fosse um comércio, o pastor fosse um garçom,
que devesse servir você dentro da sua necessidade. Não. Igreja não é comércio. Balcão, o púlpito não é um balcão. A palavra de Deus não veio para nossa necessidade de aprovação e nem necessidade de prazer. A palavra de Deus vem para confrontar a nossa alma. A palavra de Deus está sendo pregada para despertar o nosso ser. Eu vejo muita gente dizendo: eu quero uma pregação bíblica, eu amo a pregação bíblica, eu quero que a palavra de Deus seja pregada, até o momento em que a palavra de Deus comece a tocar nas suas mazelas, e essa pessoa comece a se revoltar, dizendo: eu não aceito, não é de Deus, eu não recebo essa palavra. Por quê? Porque nós estamos longe de um avivamento, porque quando nós estivermos perto, nós vamos ouvir Deus falar conosco, e nós vamos dizer: eu conheço essa voz, eu conheço quem fala comigo, e que ainda que puxe as minhas orelhas, eu sei que Ele me conduz a verdes passos verdejantes. Aleluia. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Se não ouve é porque não tem buscado a Deus. Sabe quais devem ser os maiores cultos na igreja? O culto de ensino e o culto de oração. Haverá um dia em que nós daremos conta, não do que fizemos, mas do que deixamos de fazer. Irmãos, Deus vai cobrar de nós como povo dele. Senhor, porque o Senhor não salvou Trofa? E vai dizer: onde estava a igreja Defo na hora da oração? Onde estava o crente que deveria buscar a Deus no monte? Onde estava o povo que eu chamei para interceder, para reunião de oração e não de confusão? Onde estava o povo que eu chamei para ser instrumento para trazer vida e não morte? E nós vamos dar conta disso. Onde nós estamos? Todas as vezes que o Senhor nos convida a orar, Ele veio na viração do dia, todos os dias encontrar com Adão e Eva antes da queda. O desejo de Deus é relacionamento. Por isso que Jesus morreu na cruz, para que o véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde a arca de Deus estava, esse véu fosse quebrado, desfeito, esse impedimento. E o escritor aos Hebreus chega a dizer que Deus nos convida agora para irmos e nos acercarmos ao trono da graça de Deus, a fim de que nós possamos receber misericórdia. Agora só há um mediador, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, entre Deus e os homens, não é pastor não, é Jesus Cristo, homem. O acesso é livre. E ninguém vai poder dizer: mas não sei orar. Ninguém vai poder dizer: mas eu ainda sou tão jovem para orar. Ninguém vai poder dizer: mas eu sou tão velho para orar. Ele vai dizer para nós: mas você aprendeu naquele dia, você esteve naquele culto, o pastor pregou sobre oração, que traz um avivamento. Não viveu porque não quis buscar a Deus verdadeiramente. Quem quer avivamento não dá desculpa. Quem quer avivamento se disponibiliza. Quem quer avivamento não fecha o coração para aquilo que o Senhor fala. Abre a alma e diz: Senhor, se é para corrigir, corrige mesmo, porque eu quero o avivamento de Deus na minha vida e no meu ser. Quem quer este avivamento? Quem vai orar? Glória. Quem quer avivamento, volta-se à palavra de Deus como fonte de vida. Salmo 119, verso 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, não existe avivamento sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de vida, é a fonte do avivamento. Tudo que Deus faz está em meio à sua palavra.
Se nós queremos que o avivamento perdure, nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não apenas conhecê-la, não apenas saber decorando versículos, nós devemos guardá-la ao ponto de praticá-la. Por isso que eu sou tão enfático quando digo que tempo de igreja não significa tempo de conversão diante de Deus, porque tem muita gente com muitos anos de igreja, mas ainda não se rendeu ao poder da palavra de Deus. Quem ama Jesus, quer avivamento, ama a palavra de Deus. Terceira coisa, para que nós possamos viver um avivamento, nós devemos nos arrepender completamente e não genericamente. Ou seja, não é dobrar os joelhos e dizer: Deus me perdoa porque eu acho que eu errei. Quando você lê Neemias capítulo 9, eles estão fazendo um concerto diante de Deus. E irmã Marilza, eles começam a confessar os pecados, porque os filhos de Judá que permaneceram na terra se casaram com as mulheres samaritanas estrangeiras, e agora elas deram à luz a um outro povo que não guardou os costumes do Senhor, e eles tiveram que confessar o pecado. Nós erramos, e eles colocaram nome no pecado, porque nós nos casamos com mulheres que Deus disse que não deveríamos casar. Sabe qual foi o resultado desse arrependimento? Por mais que isso seja chocante, Deus ordenou que eles abandonassem estas mulheres, porque toda confissão gera um abandono de pecado. Todo arrependimento verdadeiro gera abandono de práticas que não agradam a Deus. Se nós queremos avivamento, nós devemos olhar para dentro de nós. Não é ficar apontando o dedo para pecado alheio. Não é perder tempo procurando erro na vida do outro. Que tem gente que busca tanto defeito no irmão, na irmã, no pastor, na pastora, na irmã da porta, e nisso e aquilo, que se esquece que também, aqui é o principal lugar que deve ser visto e revisado e avaliado. Tem gente que perde tanto tempo apontando o dedo para o erro dos outros, que se esqueceu que ao fazer isso comete o dobro do erro. Nós devemos olhar para dentro de nós. Será que tem algo que Deus está me chamando a abandonar? Será que tem algo que Deus está me chamando a deixar? Irmãos, se nós queremos um avivamento, nós precisamos abandonar aquilo que nos rouba de Deus. Só existe uma coisa que faz separação entre Deus e o homem, é o pecado. Tem um hino que diz por aí que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Isso é uma mentira. Essa coisa que nós chamamos de pecado é a única coisa que pode nos roubar o céu. Se nós queremos um avivamento, nós devemos começar a dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu falei, porque eu fiz, porque eu olhei, porque eu senti, porque eu pensei. E começarmos a nos humilhar diante de Deus, dizendo: Deus, me ajuda a vencer o que eu preciso, me ajuda a abandonar o que precisa ser abandonado. Alguém disse que evangelho não é mais cruz, é glória. Então por que Jesus disse que nós devemos, Lucas 9:23, cada dia tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguir a Jesus? Porque Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2 que ele já não vive mais ele, mas agora ele está crucificado com Cristo. Porque ele está falando de uma renúncia, um abandono daquilo que me faz sentir-me bem comigo, o abandono daquilo que quer me fazer tão bem, me dar tanto prazer ao ponto de me separar de Deus. É crucificar a minha vontade para que a vontade dele seja feita. Se nós queremos um avivamento, nós vamos precisar converter os nossos olhos outra vez. Se nós queremos um avivamento, nós vamos precisar converter os nossos ouvidos outra vez. Se nós queremos um avivamento, nós vamos precisar fechar nossa boca muitas vezes.
Se nós queremos um avivamento, nós vamos precisar guardar bem o nosso coração. Se nós queremos um avivamento, nós vamos precisar olhar para dentro de nós, como diz Paulo no texto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23 a seguir: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se. O que eu estou fazendo que me está roubando de Deus? Se nós queremos um avivamento, nós precisamos, em quarto lugar, consagrar-nos em uma santidade prática a Deus. Irmãos, por muito tempo foi pregado uma santidade de saia e cabelo e gravata. Nós sabemos que quando Jesus Cristo nos salva, Ele muda a nossa maneira de vestir. Sim, quando eu não tinha Jesus, eu tinha 2 brincos na orelha, com cabelo moicano assim cortado até a metade da cabeça. Irmão, misericórdia. Era tão magro que eu não sabia, eles olhavam para mim, não sabia se eu estava de frente ou de lado. Parecia um pingo, de cima parecia um berimbau, assim, meio. Jesus, quando entrou no meu coração, mudou minha vida, transformou minha maneira de vestir, de falar, de pensar. Jesus nos transforma, mas olha para cá, mas a transformação primeiro está aqui, porque não adiantava mudar o cabelo se não mudasse o coração. Aí podia ter o cabelinho bem arrumadinho, que nem eu cortei lá com o irmão Patona, lá no Cabo Verde. Mas se o coração não for um coração que decida viver em santidade, eu sei que as duas coisas andam juntas, e existe a santidade interior e exterior, mas estamos falando de uma santidade prática. Hábitos que me levem a viver uma vida separada para Deus. Cuidar, está aqui. Foi Billy Graham que fez um tratado com 100 coisas que ele se absteria para poder viver uma vida em santidade. Dentre elas, olha para vocês verem como era simples: nunca entrarei em um elevador sozinho com uma mulher. Ele fez propósitos. Nunca andarei sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Por quê? Porque ele queria se guardar. Os irmãos entendem isso? Então, viver uma santidade prática é viver uma vida voltada para Deus. Mudança de hábitos, separação de tempo para Deus, relacionamentos que precisam ser mudados. Suas amizades te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Aquela amiga sua que vai na sua casa para tomar café com você, comer um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, é minha dieta, misericórdia, não é? É uma amizade que está te levando para Jesus ou está te levando para Satanás, para o cão Tanás? Aquelas ligações que você atende, aqueles conselhos que você recebe, aquele amigo seu lá do trabalho, está te aproximando do céu ou te levando para o inferno? Porque santidade tem a ver com essas coisas. A palavra que sai da sua boca é uma palavra de santidade ou uma palavra de maldição? Isso é santidade. Para onde você olha? Eu brinquei com um irmão lá no Cabo Verde: toma cuidado. Se tu olhar para as coisas erradas, Jesus vai cortar a ponta dos teus dedos. Irmão, ele voltou sem um pedaço do dedo. Deu uma topada numa pedra. Eu falei para ele: olhou para onde não devia. Ele: é mesmo, pastor, está vendo? Isso é santidade. Guardar-se, separar-se para Deus. Já vou terminando. Em quinto lugar, se nós queremos um avivamento, nós precisamos buscar comunhão e unidade com o corpo de Cristo Jesus. Irmãos, quer avivamento? Avivamento está na unidade. O reino dividido contra si mesmo não prosperará. Só uma palavra de alerta. Irmãos, Deus conhece os bastidores.
Deus irou com o povo no deserto porque ouviu a conversa deles dentro das tendas, se levantando contra Moisés. Moisés era o grandão? Não. O problema não era Moisés, o problema era quem havia levantado Moisés. O problema era quem havia colocado Moisés ali. O problema era quem estava a conduzir o povo pelo deserto, não era Moisés. Moisés era só um instrumento, era Deus que estava a guiar o povo. Se nós queremos um avivamento, nós devemos trabalhar em comunhão, em unidade, e não vivermos um isolamento espiritual. Deus não te chamou para ser ilha. Eu fiquei uma semana numa ilha, e eu pensei, eu não aguento um mês aqui, porque eu olhava para um lado era água, eu olhava para o outro era água, eu olhava para todos os lados, não tinha como sair de lá, se não for de avião ou barco. Irmão, que coisa estranha. Deus não te chamou para ser uma ilha, Deus te chamou para ser uma ponte. Oh meu Deus do céu, para ser ponte, para construir relacionamentos, para ser instrumento de bênção. Quem quer avivamento? Então nós precisamos estar unidos. Não quer dizer que nós vamos pensar da mesma maneira, cada um tem uma cabeça diferente, outras maiores, outras menores, irmã Alice, mas todos nós queremos a mesma coisa, Jesus, glorificarmos a Deus e alcançarmos o céu. Então tudo que nos impede disso, deixamos de lado e continuamos caminhando para lá. Oh meu Deus do céu, se nós entendermos isso, nós não vamos brigar porque cobriu o azulejo da igreja, nós não vamos brigar porque botou um painelzinho aqui, nós vamos dizer isso aqui, o anticristo vai vir, vai levar tudo, irmão. O mais importante é nós estarmos em comunhão aqui. Oh meu Deus do céu, é poder, oh irmãos, é poder olhar nos olhos na hora da Santa Ceia. Missionária Bela pegar o cálice, trocar com a missionária Bela, olhando para ela e dizer, eu renovo a minha aliança contigo em Cristo Jesus, porque eu te amo, minha irmã. Oh meu Deus, isso é comunhão. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos desta comunhão. Oh, diga para esse irmão lindo do seu lado aí, pela fé, né? Diga para ele e para ela, oh meu irmão, me ajuda a ter comunhão. Me ajuda, meu irmão, me ajuda a ter comunhão. Diga para ele, porque eu quero avivamento. Quem quer avivamento na sua vida? Em último lugar, para nós orarmos, para nós buscarmos um avivamento, nós precisamos perseverar, mesmo sem um resultado imediato. Você vai fazer um propósito com Deus, e você vai dizer, eu não abandono o propósito, porque eu não vejo algo, eu vou continuar, eu vou perseverar, na caminhada com Deus, eu já vou orar. Velocidade não é mais importante que firmeza. Eu vou repetir, na caminhada com Deus, velocidade, quantidade, não é mais importante que firmeza. Tem muita gente andando rápido, mas não chegando em lugar nenhum. É melhor você caminhar devagar, mas passos firmes. Firmeza na presença de Deus. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Firmeza. Vai ter dias que você não vai ver, vai ter dias que você não vai sentir, vai ter dias que a porta vai estar fechada. Só que em todos os dias nós devemos continuar perseverando, até que a porta abra, até que o avivamento venha, e que ele venha, nós vamos continuar. Isso é perseverar. Perseverar significa obedecer a longo prazo. Meu Deus,
Avivamento pessoal não é um evento espetacular, reservado para alguns escolhidos, nem uma emoção passageira de um culto especial. Avivamento verdadeiro é você retornar todos os dias aos pés da cruz, reconhecendo que tu depende somente dele, que somente ele é a tua resposta, que ainda que você seja perseguido, abandonado, caluniado, é lá, aos pés, que você encontra graça para continuar um dia mais, que você encontra graça para que a chama continue acesa, porque na nossa perseverança alcançaremos a graça de Deus, porque na nossa perseverança em obedecer ao Espírito de Deus, nós encontraremos nele refúgio, porque na nossa obediência, mesmo sem ver resultados, nós encontraremos um Deus presente em todo o tempo, o Deus que não abandona os seus pequeninos, o Deus que não despreza o choro do desespero de alguém que se dobra diante dele e diz: eu não tenho mais ninguém senão o Senhor. Avivamento não é só o pulo do domingo, nem a alegria de receber uma palavra de Deus. O avivamento verdadeiro é a certeza, é o convencimento de que você não é ninguém sem Jesus. O Senhor está nos chamando. É tempo de nós olharmos no espelho e dizermos: eu preciso ser mais crente. De você olhar para aquele espelho e dizer: ser pastor não vai resolver. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ter mais temor. Eu preciso amar um pouco mais. Eu preciso me render dos pés de Jesus. Que o Senhor possa encontrar em nós hoje corações que se abram para Ele, que se dobrem diante dEle e digam: Senhor, eu preciso mais do céu do que de mim. Eu preciso mais do céu do que da terra. Vai chegar um momento em que você não vai ter mais prazer no mundo. E o seu desejo vai ser o quê? Vem, Jesus, me buscar. Vem. Você vai começar a orar e dizer: Senhor, como seria bom poder estar contigo. Começar a voltar a sonhar com o céu. Voltar a desejar o céu. Por isso que nós cantamos: oh, que saudosa lembrança eu tenho de ti, ó Senhor. Sim, eu porfiarei, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou brigar por essa terra de além. E lá eu terminarei, sim, as muitas lutas de aquém, porque lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver, porque Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, bendito Espírito de Deus. Que mandará graça e abacamada. Que mando subia que nere sobia gamandasioki. Que mendecei que obefou que amarrada subia cai. Onde está o povo que clama por vida outra vez? Onde estão aqueles que se dobram diante do céu?
Onde estão aqueles que continuam a orar, a se santificar, a se arrepender verdadeiramente, a buscar a unidade do corpo? Aonde estão aqueles que decidiram obedecer a Deus, mesmo que não venha a provisão? Que merece subir a gai, xaramandara sob que mandara subir a gai. Onde estão aqueles que decidiram obedecer, ainda que sozinhos, mas disseram: Deus, eu não volto atrás. Vamos falar com Deus. Senhor, a nossa oração é a oração de Abacuque: aviva a tua obra, aviva, traz a vida dos céus outra vez. Estamos a orar e estamos a dizer: a terra não é suficiente para nós. Nós sabemos que nós somos peregrinos, Senhor, nós queremos a vida do céu em nós. Tira o prazer do mundo, tira a alegria na terra e nos seus prazeres passageiros. Põe em nós a alegria da eternidade, a alegria da tua salvação. Hoje nós oramos e nós dizemos: Deus, nós não queremos riquezas terrenas. Nós estamos a orar e dizer: aviva-nos outra vez. Aviva-nos quando nós estamos no trabalho. Traz a vida quando nós estamos debaixo do chuveiro. Ao dirigir os nossos veículos, ao voltar aos nossos lares depois do culto, depois do trabalho, traz a vida outra vez. Nas madrugadas, chama-nos ao avivamento, ó Deus. Levanta-nos, Senhor, como remanescentes. Aviva homens, mulheres, jovens, crianças. Aviva as gerações e confirma a tua graça sobre nós. Por um minuto, levante a tua mão aos céus e não peça nada, só agradeça ao Senhor. Só agradeça. Só agradeça. Diga para Ele: obrigado porque eu te ouço. Naganto ebasi amandaragasubi aqui. Jobiandasse leverkini Se você pode, aplauda o Senhor com gratidão e alegria. Oh, bendito Deus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e irmã. Amanhã continuamos buscando o avivamento às 18h30. Quinta-feira continuamos buscando o avivamento às 20 horas. Sexta-feira continuamos batendo na porta, pastor Reinaldo, 22 horas.
Sábado de manhã nós estamos batendo às 9 da manhã na porta outra vez. Domingo, 17 horas, estamos aqui, buscando a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue sendo glorificado. O último aviso e já vamos terminar o nosso culto. Se você tem Bíblia em boas condições, com letra grande, porque lá no Cabo Verde tem muitos irmãos que não conseguem mais enxergar e não tem hospital na Ilha da Boa Vista. É só um centro de saúde. É muito precário essas questões lá. Então, meus amados irmãos, se você pode fazer a doação de uma Bíblia, nós vamos estar a organizar essas Bíblias em boas condições, tá bom? Às vezes não está nova, mas está boa. Não vai mandar a Bíblia com capa rasgada, não, pelo amor de Deus. Não dê nada que você não gostaria de receber se você precisasse, tá bem? E nós vamos organizar uma mala com as Bíblias, com as revistas da Escola Bíblica, para nós enviarmos a eles lá, tá bom? Eu estou vendo porque nós queremos fazer uma caravana com as irmãs, para elas irem no mês de novembro. E aí nós já queremos mandar algumas coisas, tá bom? A pastora vai estar lá ajudando, ministrando. A pastora Débora podia se animar para ir junto, a missionária Bela. Irmã Marilza, a hora, irmã Marilza, aí. Irmã Alice, aí, ó, para cima, tá bom? Irmã Maria João, ora. Irmã Laodiceia, irmã Raíssa, irmã Ruth. Faz uma caravana. Para dormir, você já sabe, colchãozinho no chão, bastante ventilador e glória a Deus, tá bom? Mas bênção de Deus. Comeu uma cachupa, oh glória. Quem sabe o que é cachupa? Irmão, ó, o evangelista Carlos sabe. Rapaz, eu comi cachupa, me deu até uma moleza, misericórdia. E eles comem no café da manhã, mas é uma comida forte, né? Tremendo. Amém, meus amados? A irmã Ana também, bora lá, irmã Alessandra, vamos embora. Vai lá fazer a obra de Deus. Bom que se Jesus voltar, vocês já estão lá, oh glória. Vamos agradecer. Quem foi abençoado nesse culto? Vocês viram como a igreja está limpa e organizada? Nossas irmãs guerreiras vêm para cá, sem ninguém ver, limpar a igreja. Nós vamos louvar a Deus sempre pela vida delas, tá? Na cantina hoje tem cone, €1. Passe por ali, será uma bênção. Pai, abençoe o teu povo, nos leve em graça e em paz, debaixo do teu sangue, guarde nossas vidas, confirma a tua presença e graça. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Sábado tem o retiro de mulheres. É nesse sábado, não é? Onde estão as irmãs? Se anime, viu? Levanta a mão aí. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus e a presença viva do Espírito Santo de Deus sejam com todos que vão buscar o avivamento bíblico. E quem crê e recebe tudo que foi ministrado vai dar o amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Abraça teu irmão, vai na graça e na paz. Irmão internauta, obrigado por estar cá conosco. Que a bênção de Deus esteja sobre ti, tua casa e tua família. Deus lhe abençoe. Quinta-feira, um grandioso culto. E esperamos paz do Senhor.